Olá pessoal, professor Zépica, e a gente vai conversar sobre o quarto capítulo do livro Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário, da doutora Lilia Schwartz, o capítulo Pela História, um país de futuro branco ou branqueado. Então, esse capítulo ele vai começar, a doutora Lilia vai começar falando das teorias raciais. Elas só chegam ao Brasil no século XIX, tá? Ali, bem quando a abolição da escravidão ela fica meio que universal. Então, vai ter que abolir a escravidão, vai ter que parar com isso. E aí chegam essas teorias raciais. Por que isso? Porque o negro ele era invisível na sociedade, né? O negro não no sentido de negro, mas o escravo africano, ele era invisível na sociedade. A partir do momento em que essa pessoa vai ser inserida na sociedade de alguma forma, eu trago as teorias raciais e aí eu tenho um recorte aí para fazer em cima dessas pessoas, né? Não vai ser a minha propriedade, vai ser o meu igual, uma pessoa a mim como a sociedade, mas com esse estigma do preconceito do racismo, né? A doutora Lilia traz um dado de que aproximadamente 3,6 milhões de africanos foram trazidos escravizados ao Brasil. E aí essa escravidão acabou legitimando a inferioridade, né? Primeiro a inferioridade na questão social, ficou uma coisa meio que natural, né? Essa pessoa ela é negra, então ela era escrava, então ela é inferior a mim porque ela era minha posse antes. Olha que loucura, né? E aí a partir do momento em que se assina uma carta, né? Se assina uma legislação abolindo a escravatura no Brasil, não se tem a luta efetiva ali por aquele direito, né? Claro que a luta existia, o protagonismo do escravizado na luta pelos seus direitos, ele existia, e outros proeminentes pessoas também. Mas fica esse formato assim de foi entregue para vocês a sua liberdade, porque a princesa Isabel, percebe? Se cria uma coisa assim, um culto à personalidade, ganhamos a nossa liberdade. Não fica aquela percepção de luta. Então, inibe a discussão de cidadania, né? Eu não tenho por que lutar por alguma coisa, porque eu ganhei isso nem é meu, isso nem fui eu conquistado, foi ganho. Então, se inibe a discussão por cidadania, né? Outra questão muito interessante, que vem também desse mesmo contexto, é a questão de que se a abolição ela acontece com o escravizado fora do processo, ele era uma coisa, um objeto do seu senhor. Ele vira uma coisa, um objeto de uma lei, né? Então ele acaba sendo impedido de usufruir alguns benesses do Estado. Ele deixa de ser propriedade para passar a ser um não cidadão. Uma pessoa, mas ele não é cidadão. Ele não tem aí os direitos de cidadania e tal. Então a raça, ela vai vir nesse conceito como um conceito biológico, que vai ser desconstruído, né? Mas ela vai ser um conceito biológico onde os grupos vão ser classificados segundo seu fenótipo. E aí tu não consegue pensar o indivíduo pelo indivíduo, tu vai pensar o indivíduo pela cor da pele, né? E aí toda essa base biológica de diferenciação social vai criando no Brasil esse embaraço de exclusão social. Fora do Brasil, né, vai se perceber que existe uma miscigenação, uma mestiçagem, e que essa mestiçagem, ela, para a visão da época, né, ela era uma miscigenação assim, degenerativa, algo errado, algo ruim, algo que não está certo, né? Aqui no Brasil, essa questão negativa que se via da mestiçagem fora do Brasil, ela vai se criar numa temática diferente, uma tonalidade diferente, do tipo, realmente somos miscigenados, estamos miscigenados, mas com o tempo embranqueceremos, com o tempo a gente vai ter um país branco aqui. E aí alguns movimentos vão acontecendo nesse sentido, né? Voltando um pouquinho no tempo, em 1800, 1820, mais ou menos, a gente tem aí um processo de imigração gigantesco acontecendo, né? Principalmente por causa da questão do Brasil Império, né? O Brasil se proclamando liberto aí de Portugal, começa a se trazer muita gente para cá, muitos italianos, muitos alemães, e esses imigrantes eles vão trabalhar nos lugares onde antes era um trabalho de escravos.
E aí a iniciativa é de tornar o Brasil mais claro e aos poucos ir tornando o Brasil um país liberto, mas um país liberto sem lutas, né? Tira o protagonismo de luta, porque se não há uma luta, não há aí um embate violento, armado, enfim. Isso tudo vai acontecer quase como um presente da monarquia para o escravizado, né? Então esse processo ele vai acontecer através de muitas negociações, muitos conflitos. Então mas vai se retirando o protagonismo, né? Vai sendo cedido essa questão de protagonismo. Então a luta lá existia, o escravizado ele lutava, ou ele tinha uma luta direta no conflito, ou ele tinha uma luta aí de negociação. Então ele negociava, ele blefava com o seu senhor, ele barganhava, ele tentava um arranjo que às vezes era bem sucedido para poder ir fazer, sei lá, um ritual da sua religião ou algo assim, ou às vezes era mal sucedido, né, no sentido de eu quero uma terra para produzir algo, ou eu quero melhorar minha condição de trabalho, eu quero ter a minha vida espiritual liberta da minha forma. Às vezes dava certo essa negociação e às vezes não dava certo. Quando não dava certo, tinha aí um conflito, né? Fugas coletivas muitas vezes, fugas individuais, levantes, revoltas, um monte de coisa acontecia. Essas fugas, né, acabam tomando um corpo que vai virar depois a coletividade da fuga, né, o lugar para receber esse escravo que foge do seu senhor, que seriam então os quilombos, né? E os quilombos eles vão vir no sentido de rompimento, de ruptura, né? Tu sai do espaço e tu vai para esse espaço que é um espaço de esconderijo, é um espaço onde tem um segredo de guerra, onde é esse lugar, qual é a defesa desse lugar, para que o branco não venha derrubar aí esse refúgio, né? Os quilombos, eles eram, obviamente, todos abolicionistas, né? E haviam esses quilombos, então, afastados, né? Como eu falei, do segredo de guerra, mas existiam quilombos próximos da cidade, né? Eles eram símbolos ali de uma luta contra a escravidão. Então, eles eram liderados por personalidades públicas, assim, era uma coisa de trânsito natural da sociedade. O escravo fugia para ir para esse quilombo, que era próximo da cidade, todo mundo sabia que ele estava ali. E aí era essa questão de mostrar que o escravo, né, essa pessoa tem espaço num sentido livre. Tanto que a luta, né, ela começa a acontecer através dos quilombos, assim, mais com visão de cidade. E aí nasce um símbolo, né, o símbolo da camélia. A flor camélia vira um símbolo da anti-escravidão. Tanto que diversas personalidades usavam a flor na lapela, né, como um protesto à escravidão. Transitavam livremente pela cidade mostrando, sou contra, né? Então, esse movimento abolicionista que ele vai surgindo, vai tomando corpo, eles vão ter pessoas, desde pessoas bem liberais, assim como Joaquim Nabuco, legalista, né, monarquista, que vai desenhar aí deveríamos fazer uma liberação gradual, quase no sentido do que propõe aí a princesa Isabel quando assina, né, a Lei Áurea. E também vão ter movimento abolicionistas no sentido bem radical da coisa, tá? Que seriam essas pessoas assim que queriam uma libertação imediata, sem apoio constitucional, né? Uma libertação ao formato haitiano, assim, de tomada, de revolução. E pessoas que ficavam no meio do caminho, tipo, exigindo uma libertação um pouco mais violenta, mas se conformando, tentando uma luta aí pela questão constitucional, como o próprio Castro Alves, que escreve aí o poema, né, Navio Negreiro, e que fica esse símbolo de movimento abolicionista. Depois que se termina a escravidão, né, depois de 1888, acabou, né, liberou a Lei Áurea. O que acontece? Em 1888 para frente, se tira essa ideia de que há uma categoria explícita de dominação racial, porque esse ex-escravo agora está na sociedade. Então há uma imagem de um paraíso racial aqui, que eu estava comentando no capítulo 3. Né? A miscigenação seria assim, essa boa herança portuguesa, nós somos diferentes. Porém, essa escravidão, ela vai, essa ideia, né, de miscigenação, ela vai acontecer no sentido de os portugueses, eles escravizavam, mas era era uma questão mais branda, né, era uma questão de, tanto que eles eram promíscuos com os escravos e geravam aí pessoas miscigenadas, né, de raça miscigenada.
Então vai se construindo um mito do bom senhor, essa pessoa que ele não era mal pro escravo, né? Tanto que ele teve filhos com escravo, miscigenou e tal, né? Então isso tudo vai vindo, essa narrativa vai sendo construída no sentido de limpar a imagem escravocrata que o Brasil tinha. Tanto que em 1889 se proclama a República e o Rui Barbosa, né, vai lá e manda queimar todos os documentos sobre a escravidão. Não queimou todos, né? Algumas coisas sobraram, assim, alguns dados de quantos vieram, navios e datas de chegada e tal. A gente tem algumas coisas para reconstruir historiograficamente, mas se perde muita coisa, né? Na iniciativa de apagar o passado, de começar do zero, dizer, tivemos escravidão, mas foi lá atrás, aqui já não existe mais, né? Então o Brasil ele vai sendo construído com essa ideia de Brasil do futuro, que vai ser um Brasil cada vez mais branco, cada vez mais natural que seja branco, cada vez mais cheio de imigrantes que vão chegar, né? E aí essa questão da mestiçagem, ela vai tentando se misturar para que fique branco, para que o Brasil se embranqueça, tá? Só que ao mesmo tempo abre-se uma nova narrativa que vai vir em concomitância com essa discussão de branqueamento, né, de branquear, que é a narrativa de mestiçagem como uma fortuna. Porque a narrativa acontecia antes do tipo, o senhor era brando, era promíscuo com o escravo, então ele era uma pessoa legal. Então essa pessoa, esse filho aí miscigenado, ele é um patrimônio cultural do Brasil, uma questão aí que nos transforma, nos conforma como povo. Somos um povo miscigenado. Então mestiçagem é uma fortuna. E aí se constrói essa narrativa super romântica, do senhor super paternal, o escravo super prestativo, submisso, né? Então, ao mesmo tempo em que eu coloco todo mundo assim num clima de amor, de paz, de tudo dando certo, eu coloco o branco de um lado como esse senhor paternal, mas esse senhor, e o negro de outro lado como esse ser submisso, essa pessoa prestativa. Eu faço um recorte, né? Construo uma história de classe, né? Construo uma história de uma hierarquia, o branco e o negro. Super tranquilo, todos se dão bem, mas um está acima do outro. E aí esse conceito de miscigenagem, de miscigenação, ele vai permear todo o movimento abolicionista, ele vai permear todo esse primeiro período, tanto o período de império, né, que vai ser onde começa, mas todo esse primeiro período de república, a primeira república, a República Velha, toda essa república, desculpa, velha não, a República Café com Leite, ela vai desenhando esse formato. Esse formato vai se romper efetivamente lá nos anos 30, quando Getúlio Vargas, né, e a construção do ícone da identidade nacional. Mas isso a gente vê no próximo vídeo, no capítulo 5. Então, fica comigo aí que novos vídeos serão lançados, tá bom? Um abraço!